Recording is on. Bom dia, eu me chamo Geise, sou uma das integrantes do grupo 1, titulado Zigen, e eu vou falar um pouco sobre a nossa situação e problema. Atualmente, o Amazonas possui 62 municípios, sendo que o transporte entre cidades, o transporte que ocorre entre os municípios, ele só é realizado por meio de barcos. E o dono das embarcações, atualmente, eles realizam a venda, compra e venda de passagens somente de forma manual. Ou seja, o passageiro precisa ir até a embarcação, enfrentar a fila para assim adquirir sua passagem. E isso demanda muito tempo, esforço desnecessário, cansaço, entre outros problemas. Um dos problemas é que a pessoa não consegue, ela não tem a possibilidade de planejar sua viagem. Ou seja, se eu desejo viajar daqui a 30 dias, não há possibilidade de eu planejar, não há possibilidade de eu me organizar. Eu preciso necessariamente estar no dia da viagem e contar com a sorte, na verdade, para que eu tenha passagens ainda disponíveis, porque as pessoas aglomeram e, enfim, é uma situação totalmente desconfortável. E a Zig veio com o objetivo de sanar essa dificuldade, preencher essa lacuna para realizar essa venda de passagens de forma automatizada. Muito bem, Geis. Olá, pessoal, eu sou o Edson. Nosso projeto é uma aplicação web, como a Geis já explicou aí. É um site responsivo, temos um API REST no back e um repositório do front. O sistema conta com 3 atores: um usuário administrador, um usuário cliente, passageiro, um usuário proprietário, que é o dono da embarcação. O usuário administrador ele é responsável por realizar os cadastros do proprietário, das viagens, das embarcações e passagens. O usuário passageiro ele interage com o sistema por meio de um navegador web, podendo fazer pesquisa de viagens, passagens, realizar seu cadastro. E o usuário dono da embarcação, ele basicamente vai só visualizar os dados relacionados à sua embarcação. A gente está usando o ZenHub para organizar nosso repositório, né? Criando issues e colocando isso tudo dentro de um Kanban. Criamos um roadmap dentro do ZenHub também. E organizamos também as issues dentro de epics, que é basicamente blocos onde lá dentro vai ter tudo relacionado a alguma funcionalidade que a gente está desenvolvendo. É isso. Olá, eu sou o Liverson, eu vou falar um pouco sobre nosso documento de arquitetura. A importância de ter um documento de arquitetura é que ele apresenta os principais aspectos do software como um todo e mostra decisões arquiteturais do projeto que contém informações que são utilizadas por desenvolvedores e gestores para compreender a arquitetura. O nosso padrão arquitetural é o MVC. Ele foi formulado em 1970, focado no reuso de código e a separação de conceitos em 3 camadas interconectadas, onde o front-end e o back-end interagem entre si. A primeira camada é a model, ela é responsável pela lógica do software. A segunda camada, a view, responsável pela interface que interage com o usuário. E por último, a controller, responsável pela validação de requisições do usuário. Depois disso, nós entramos nas tecnologias que nós utilizamos. Começando pelas tecnologias front-end, que aí entra o Bootstrap, o React, CSS, HTML, JavaScript e o Express.js. As tecnologias de versionamento, utilizamos Docker, Docker Compose, Git. Tecnologia para teste, que é o Jest. Tecnologia para integração contínua, que é o Travis CI. E as últimas tecnologias são as relacionadas a back-end e banco de dados, que é o Node.js, o PostgreSQL e o Sequelize. Continuando, nós temos algumas metas e restrições da nossa arquitetura. Começando pelas metas. As metas são facilitar as compras de passagem, diminuir o tempo de espera nas filas e facilitar os transportes fluviais. Nossas restrições são ter acesso à internet, criar um cadastro Zigen e ter um navegador. Por fim, temos nossas entidades de relacionamento,
que são o usuário, o administrador, o passageiro, o proprietário, embarcação, viagem e passagem. Oi, meu nome é Júlia. Eu vou falar sobre a metodologia ágil que a gente escolheu. Como a gente sabe, existem diversas, como a gente vê na disciplina, mas a gente resolveu escolher a Scrum, que é um framework de colaboração efetiva de equipes em produtos complexos. A nossa escolha foi baseada no fato do framework ser muito versátil e conseguir funcionar bem com outras metodologias existentes. Agora, falando um pouquinho mais do Scrum, nele a gente já conhece os papéis que existem, que no caso são o Scrum Master, o Product Owner e a equipe de desenvolvimento. No nosso caso, o Scrum Master, o Edson, e a Product Owner, Geise. No caso do Scrum Master, ele faz a gente seguir toda a metodologia da forma correta, ajuda a gerir as pessoas e fazer com que elas desempenhem o melhor delas. A Product Owner já gera valor ao produto, ajuda com que a gente faça do produto o melhor que ele pode ser. E a equipe de desenvolvimento fica bem mais focada na parte de desenvolvimento, mesmo do projeto. Os eventos do Scrum são Sprint, planejamento de Sprint, que no caso é a nossa planning, Daily, revisão de Sprint, que no caso é a Review, e retrospectiva da Sprint. Os artefatos do Scrum, que a gente conhece, são backlog do produto, backlog da sprint e incremento. As modificações que a gente fez para melhorar o nosso desenvolvimento no projeto e na matéria foram que a gente está usando uma sprint de 7 dias, sendo que a nossa daily é feita de segunda a quarta, e a gente tem na quinta tanto a review quanto o nosso planning, fazendo uma reunião de meio-dia até 1h30, tendo uma hora e meia de duração de reunião. No diagrama abaixo, vocês vão conseguir ver bem melhor do que se trata, e também nessa documentação tem falando muito mais das outras modificações, mais especificamente que a gente fez. Por último, a gente utilizou o open source do GitHub, seguindo todo o código de conduta do mesmo. Oi, eu sou a Gabriela, eu vou falar um pouco dos riscos do projeto. Começando pelos riscos negativos, a maioria dos riscos que enfrentamos e levantamos são relacionados à situação atual que estamos vivendo, que é a pandemia. Por isso, podemos ter baixa produtividade da equipe, falta de comunicação e problemas com o trabalho. Algumas dificuldades também podem ser técnicas por causa do escopo muito grande, tecnologia desconhecida que estamos aprendendo ao longo do desenvolvimento e mudanças nas tecnologias, assim como integração do front com o back. Além dos negativos, também temos os riscos positivos, como boa integração do time, engajamento dos membros, alta produtividade, e também sempre procuramos feedback de mentores para saber como está o nosso andamento. Para avaliar esses riscos, criamos tabelas de probabilidade que eles ocorram e também tabelas de impacto caso eles ocorram. Outra forma de monitorar foi com a tabela de controle dos riscos. Nós tivemos algumas práticas, como sempre trabalhar em conjunto, sempre que possível, para aumentar a nossa produtividade. Quando alguém não se sente muito bem, nós prezamos pela saúde mental um do outro, assim, um supre a falta do outro quando necessário, e também estamos sempre estudando novas tecnologias para melhorar o nosso projeto. Bom dia também, né? Meu nome é Francisco e eu fiquei responsável pela parte de viabilidade técnica. Praticamente, para conseguir explicar 3 perguntas que têm que ser respondidas. Se as 3 foram respondidas, tá ok. Primeiro, a solução ou a tecnologia proposta é prática? A segunda, já possuímos a tecnologia necessária? E a última pergunta, já possuímos o conhecimento técnico necessário? Aí, respondendo essa primeira pergunta, que seria a solução ou a tecnologia proposta é prática, a questão é se a tecnologia é madura ou não. É o suficiente para facilmente aplicar aos nossos problemas. A segunda pergunta, já possuímos uma tecnologia necessária? Assumindo que a tecnologia para a solução seja prática, a tecnologia está disponível? Se a tecnologia está disponível, ela tem capacidade de lidar com a solução proposta?
Se até aí for respondido, iremos para a última pergunta, que seria, já possuímos conhecimento técnico necessário? Nós podemos ter tecnologia, mas isso não significa que temos habilidades requeridas para aplicar a tecnologia. Logo, todos os profissionais do sistema devem aprender essas novas tecnologias. Todavia, a curva de aprendizado terá impacto na viabilidade técnica do projeto. Especialmente, terá impacto no cronograma do projeto. Agora eu vou mostrar um pouquinho como estão as nossas telas, o nosso front. Nós usamos CSS, HTML, Bootstrap e atualmente estamos usando o Next.js para fazer a integração com o back. Bom, essa é a nossa home, página principal, onde o cliente pode pesquisar por uma passagem nos campos de origem, destino e data, e aqui aparecem algumas sugestões de passagens. O usuário, para fazer a compra, pode logar, e caso ele não tenha um cadastro, ele pode criar o cadastro dele. Assim que ele decidir comprar uma passagem, ele é enviado para o carrinho, onde ele pode finalizar a compra ou continuar comprando, e assim ele volta para a página de busca. E aqui também tem a aba Minhas Passagens, onde ele pode verificar as passagens que já comprou e gerar o ticket. Agora o Francisco vai mostrar um pouco do back-end. Agora ele vai mostrar um pouco da aplicação aqui no back-end, que seria o seguinte. Nesse pequeno exemplo aqui, a gente vai criar um usuário, passando esse JSON aqui com os dados, e ele vai retornar um JSON. Aí manda esse dado, ou seja, ele criou e retornou o ID e o e-mail da pessoa que criou. Aí, agora iremos logar com aqueles dados lá, com o e-mail e o password. Você só manda, e aqui que ele vai dar um momento. Manda, e o que acontece? Ele retorna o ID, o nome e esse token. Esse token vai servir para autenticar o usuário que está consumindo essa API. E podemos listar com aquele token, que apenas você passa, e ele vai listar todos os usuários que foram cadastrados e estão no banco de dados. E praticamente é isso.